Circle of Inevitability, capítulo 535. Resposta. Jenna terminou de ler a carta de Lumian e ficou em silêncio por alguns momentos antes de comentar. A origem da perturbação é genuinamente formidável. Lumian, sem saber, suportou seus efeitos por quase meio mês. Felizmente, a doença da mulher não explodiu. Caso contrário, todos no navio teriam caído na loucura. Jenna refletiu por um momento, convencida de que se estivesse na posição de Lumian, o resultado seria o mesmo, nada mudaria. Portanto, artefatos selados acima do nível 2 exercem imenso poder, mas não são práticos para a maioria das situações. A mera existência deles pode trazer catástrofe aos humanos ao redor. Franca aproveitou a chance para esclarecer para Jenna, que era uma Beyonder há apenas meio ano. Ela transmitiu essa informação para Madame Julgamento, não para 007. Essa decisão surgiu da imprevisibilidade dos métodos de comunicação de emergência. E se a 007 estivesse ocupado e não fosse para aquele local? A comunicação regular tinha que esperar até depois das 22 horas. Considerando a ameaça iminente de perturbação, Franca não queria desperdiçar tempo valioso. Com a identidade real de Madame Julgamento, contatar os Beyonders oficiais do Reino Feyna Potter estava garantido, sem preocupações sobre não localizá-la. Ao cair da noite, ela notificaria 007, garantido que a mensagem chegasse às pessoas certas. Com o assunto resolvido, Franca e Jenna chegaram às catacumbas em uma carruagem alugada. Tendo seguido Lumian até o 3º nível, elas haviam extraído informações valiosas dele. O lugar agora era familiar para elas. Logo, entraram em uma pequena praça iluminada por velas brancas acesas e adornada com 2 pilares de sacrifício. Jenna refletiu por um momento e, para a confusão de Franca, aproximou-se do pilar sacrificial que representava o eterno sol ardente. Ela estendeu os braços e declarou reverentemente: "Louvado seja o sol!" Ela estava buscando proteção. Franca não conseguiu evitar de torcer os lábios enquanto observava a cena. Divertida, ela comentou: "Por que você está se tornando cada vez mais como Ciel, Lumian? Droga! Como eu pareço com ele!" Jenna retrucou instintivamente. Em termos de flexibilidade de fé, Franca apontou com um sorriso: "Bem, eu só louvo o Senhor tolo. Eu não disse nada como, pelo vapor." Jenna ponderou por um momento e admitiu: "Porque Lumian e eu realmente acreditamos no eterno sol ardente." De repente, ela parou, seus lábios se movendo enquanto ela se amaldiçoava. "Estou admitindo que pareço com Lumian?" Franca estava apenas brincando. Depois de louvar o tolo, ela deixou a praça de sacrifício com Jenna e foi em direção à entrada do 4º nível, onde ficava o pilar da noite de Crismona. Graças às informações de Lumian, elas foram além do bloqueio de ossos na estrada. No ambiente escuro, elas se moveram cautelosamente, guiadas pela tênue luz de velas. Enquanto Franca caminhava, uma ideia lhe ocorreu. "Você acha que temos que segurar as velas brancas acesas em nossas mãos? Podemos segurá-las acima de nossas cabeças ou fazer uma tela de vidro e colocá-las dentro. Isso também nos protegerá?" Acostumada aos pensamentos peculiares ocasionais de Franca, Jenna respondeu casualmente: "Você pode tentar." Depois de considerar as potenciais consequências de um experimento fracassado, Franca riu secamente. Esqueça. Não precisa ficar curioso sobre essas coisas." Ela olhou para Jenna ao seu lado e mudou de assunto. "Por que você está vestida assim?" Jenna, agora com um vestido preto e um gorro escuro, exalava uma beleza que carregava um toque de maturidade além de sua idade.
Jenna instintivamente examinou os arredores em busca de quaisquer velas amarelas fracas antes de sussurrar. Estou interpretando o papel de uma bruxa para adicionar um toque misterioso. Vestida com uma túnica preta com capuz, ela poderia se parecer com as bruxas conhecidas pelos humanos, mas isso poderia facilmente levantar suspeitas da seita das demônias, então Jenna encontrou um meio termo. Franca rapidamente entendeu a situação e assentiu em aprovação. Você se esforçou. Aproveitando o momento, Jenna perguntou, e você? Desde a morte de Gardner, você não encontrou uma oportunidade de digerir a poção de prazer com alguém? Franca, normalmente casca grossa, sentiu-se um pouco envergonhada pelas palavras de Jenna. Ela tossiu 2 vezes e respondeu, não é difícil encontrar alguém se eu quiser. Se não der certo, recusarei Browns em um momento oportuno e verei se ela se ofende. Se ela realmente sentir prazer, ela pode me convidar para me juntar a ela. Franca de repente fechou a boca, desejando poder levantar a mão direita e se dar um tapa. Por que contei tudo isso para Jenna? Que vergonha! Limpando a garganta, Franca disse, além disso, isso representa uma oportunidade. Oportunidade? Jenna ficou intrigada. Franca assentiu solenemente. Depender somente dos assuntos da cama e do prazer físico pode, de fato, digerir lentamente a poção. Também se alinha com as características negativas de uma demônia. No entanto, continuo sentindo que o significado de prazer não deve se limitar a isso. Aproveitando a ausência de um alvo para o prazer físico, quero me acalmar e experimentar e explorar lentamente outras possibilidades. Por exemplo, cativar o coração de um homem. Trazer alegria meramente por estar perto de mim. Fornecer prazer através da interação, mas além do seu alcance. Cada encontro se torna um tormento, um vislumbre da catástrofe e aflição que uma demônia traz. Droga, eu desprezo muito essas mulheres. A frustração de Franca explodiu enquanto ela falava. Jenna ficou surpresa, franziu os lábios e seu corpo tremia levemente enquanto ela lutava para conter o riso. Algo nesse sentido. De qualquer forma, essa é a essência, Franca concluiu abruptamente a conversa. Na luz fraca das velas, Franca passou por uma tumba recém-construída ao lado de uma antiga. Uma carranca repentina surgiu em sua testa, questionando se ela havia perdido uma oportunidade. Se eu tivesse suspirado e insinuado a estagnação da minha digestão devido à ausência de um parceiro de prazer, Jenna ofereceria simpatia e ajuda. Arg, minha teimosia me custou caro. Mas talvez ela sugerisse Lumian. Os pensamentos de Franca estavam a 1000, mas ela permaneceu vigilante, principalmente quando notou os ossos espalhados pela beira da estrada. Finalmente, ela e Jenna chegaram ao pilar da noite de Crismona, uma estrutura de mármore preto que sustenta o teto da caverna. Não havia gravuras ou sinais de erosão em sua superfície. Franca estudou-o por um momento e comentou, é uma reminiscência daquele na Trier da Quarta Época, embora menor. Mas como uma imitação. Virando-se para Jenna, ela perguntou, você sente algo peculiar? Franzindo a testa, Jenna balançou a cabeça lentamente. Não. Reticências. Reino de Feina Potter, província de Gaia, Porto Santa, Motel Solou. Lumian recebeu rapidamente uma resposta da Madame Mágica. Você já enfrentou o medo de um artefato selado de grau 1? Repetir não deixará uma impressão tão profunda quanto vivenciá-la em primeira mão. Este provavelmente é o poder de um Beyonder de alta sequência no caminho do espectador, moldando constantemente os pensamentos e percepções daqueles ao redor. Lembre-se, cuidado com o espectador. O artefato selado tem outros poderes. Não tenho certeza se ele pertence aos deuses malignos lá fora. Por enquanto, você não precisa persegui-lo ou capturá-lo.
Nós entraremos em contato com a Igreja da Mãe Terra por meio do Senhor Lua. Lendo isso, Lumiã murmurou para si mesmo: prefiro não me envolver, mas não é minha decisão. Às vezes, minha natureza me empurra para coisas que eu prefiro evitar. Era como se ele e o artefato selado estivessem na mesma viagem, rumo ao mesmo destino. Simultaneamente, Lumiã obteve um detalhe vital da mensagem da Madame Mágica. O Senhor Lua, do Clube de Tarô, tinha laços estreitos com a Igreja da Mãe Terra. Após um momento de reflexão, Lumiã retomou a leitura da carta. Também estamos investigando a existência da Ilha da Ressurreição. O Senhor Enforcado e a Madame Eremita estão liderando a investigação. Eles têm teorias, mas ainda não podem confirmar. Se precisarem de sua ajuda, eles o informarão e buscarão seu consentimento. No entanto, não procure pela Ilha da Ressurreição agora. É muito perigoso. Lembre-se, muito perigoso. A marca da morte é uma essência persistente da morte. Humanos comuns deixam uma marca. Certas sequências de certos caminhos podem deixar muitas. Essas marcas se desgastam e se fundem com a morte, durando mais para aqueles com status mais alto ou com habilidades especiais. Quanto aos Beyonders comuns de sequência baixa, a marca da morte correspondente não existirá por nada além de alguns anos. Estabelecer um ritual para invocar a marca da morte é quase impossível. Mesmo um Deus verdadeiro de sequência zero não ousaria se aproximar da essência da morte, muito menos com um ritual. Eu suspeito que algo esteja errado com o espírito maligno de Arden que Burman invocou. O declínio do estado mental de Burman pode ter começado com aquele espírito, não com seu encontro com Harrison da Ilha da Ressurreição. Talvez o espírito maligno de Arden não esteja morto. O espírito maligno de Arden, deixando rastros de sangue e facilmente derrotado por Burman, não está morto. Que enredo absurdo! Até mesmo a Madame Mágica continua sem ideia sobre a natureza dessa criatura. Relembrando o encontro com Burman, Lumiã não conseguiu detectar nada de anormal. Esse comportamento parecia o de um indivíduo meio louco, fazendo uma transição forçada entre caminhos. Em suas observações finais, a Madame Mágica advertiu: tenha cuidado durante suas investigações em Porto Santa. Caso encontre alguma dificuldade, não hesite em buscar ajuda do Cavaleiro de Espadas. Não há necessidade disso por enquanto. Lumiã respondeu interiormente. Isso decorreu de uma falta de pistas ou informações. Mesmo que ele se correspondesse com o Cavaleiro de Espadas, Lumiã não saberia o que perguntar ou que tipo de assistência solicitar. Ponto.